Você sabia que tem estratégias simples e práticas que podem fazer seus vídeos dispararem no YouTube, mesmo aqueles que já estão publicados? Não é blá blá blá, não. Vou te explicar aqui, fica até o final que eu vou te explicar detalhadamente aqui, passo a passo. Então, uma aula muito legal sobre otimização, sobre SEO. E eu vou te mostrar exatamente como aumentar suas impressões, ser mais recomendado pelo algoritmo e transformar visualizações em inscritos fiéis. E o melhor, sem enrolação. Vamos direto ao ponto, focando no que realmente interessa, o que realmente funciona para crescer no YouTube. Meu nome é Lécio e sempre trago aqui assuntos ligados ao YouTube. Se você gosta, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vamos nessa! Vamos lá ver. Como fazer o YouTube recomendar seus vídeos, né? Como fazer o YouTube ter mais impressões, teus vídeos ter mais impressões no YouTube. Canal focado em um único público-alvo, em um único nicho. Você tem que focar em um nicho só. Canais genéricos não geram bons resultados. Não adianta você fazer um vídeo aqui sobre uma coisa, um vídeo sobre outra coisa, que o algoritmo vai ficar confuso, não vai saber para quem mandou. Se vai mandar aquele vídeo ali para aquele lugar, deu certo naquele lugar, ele vai pegar o próximo vídeo e vai mandar para esse lugar. E esse vídeo já não é o mesmo desse, já não tem o mesmo estilo desse aqui, não fala sobre as mesmas coisas. Então esse vídeo aqui já não vai dar certo. Aí no próximo ele já manda aqui que já é diferente dos dois, também não vai dar certo. O que vai acontecer? Vai confundir ainda mais. Então você tem que focar em um nicho só, principalmente no início do seu canal. Foque em um nicho só. Teste, claro, diferentes formatos e estilos dentro do seu nicho. Por exemplo, o meu nicho aqui é como crescer no YouTube. Eu posso falar aqui sobre inteligência artificial focada em YouTube, né? Prompts que ajudam as pessoas a fazer canais, a fazer roteiros. Posso colocar aqui também SEO, como o caso que eu estou falando aqui, otimização de vídeos. Posso falar aqui, porque são formatos aqui dentro do meu nicho, que é como crescer no YouTube. Então você tem que focar no seu nicho, focar em um nicho só e seguir adiante nele. Planejamento. Estabeleça um cronograma claro. 2 vídeos por semana? Você vai fazer 2 vídeos por semana? Você consegue fazer 5 vídeos por semana? Faça o seu planejamento de acordo com as suas possibilidades, mas cumpra esse planejamento por semana, né? Por exemplo, aqui no meu canal eu faço vídeo segunda, terça, quinta e sábado. Então, terça, quinta e sábado eu tenho que ter vídeo aqui, ok? Então, cumpra isso certinho, porque isso aí fideliza os seus inscritos e as pessoas que gostam do seu vídeo. Tenha metas sempre para longo prazo. Sempre, ó, vou pensar daqui a 100 vídeos. Eu colocando um vídeo, vamos supor, um vídeo por semana, quando eu tiver 100 vídeos, eu quero já ter sido monetizado pelo YouTube e estar com uma renda aí de R$1.000 por mês, pelo menos, né? O YouTube você tem que sempre pensar a médio e longo prazo. Acontece de alguns conseguir fazer a monetização com um vídeo rápido, em 1 mês, 2 meses. Isso acontece, mas é muito raro. Teve casos aqui, por exemplo, de pessoas que tinham 70 inscritos, fizeram um vídeo, até comentei no outro vídeo, né? E com esse um vídeo ela conseguiu 1 milhão de visualizações e 100 mil inscritos. E dali em diante o canal dela só progrediu de uma maneira bem acelerada. Então pode acontecer esse tipo de coisas, mas esteja preparado sempre para médio e longo prazo. Organize gravações. Você vai fazer o seu roteiro, faça seu roteiro, estabeleça nos dias das semanas, quais os dias que você vai ter a tua ideia de vídeo. Depois dessa ideia você vai colocar os roteiros, fazer as gravações, entendeu? Colocar, postar. Isso tudo é um planejamento. Tenha esse planejamento certinho por semana para você. Persistência. Resultados exigem tempo. Mínimo de 1 ano. Vamos fazer assim. Mínimo de 1 ano para você começar a ter resultado aqui no YouTube. Melhore continuamente suas habilidades. Você fazendo edição sempre, dentro desse 1 ano, sendo consistente. Durante esse 1 ano, por exemplo, eu me propus a fazer um vídeo por semana. Durante 1 ano,
ok? Ter essa consistência em um ano inteiro, de colocar um vídeo por semana. Você vai continuamente, as suas habilidades vão melhorando, as suas edições vão melhorando, seu roteiro vai melhorando, sua gravação vai melhorando aos poucos. Você nem vai perceber a melhora. Só quando você começar a ver os seus primeiros vídeos e comparar com os atuais que você vai ver o quanto você já melhorou. E tenha a fluidez criativa, ela aumenta com a consistência. Você, de tanto fazer aquilo, você acaba tendo mais habilidades, né? Tanto na edição, tanto no roteiro, quanto na gravação, tudo vai melhorando com a consistência. Então, estabeleça sempre um mínimo de um ano. Técnicas de otimização. Isso se chama metadados, né? Títulos. Inclua palavras-chave claras e objetivas no título, né? Eu tenho aqui um assistente ChatGPT que eu disponibilizo para vocês, me peçam aqui nesse vídeo se vocês quiserem, que ele faz títulos magnéticos. Você fornece um tema para ele e ele te dá ali várias opções de títulos e nessas opções que ele te dá, ele vai dando notas para os títulos e classificando, né, de 0 a 10. Então ali você pode pegar aquela relação, a primeira relação, você dá uma ideia para ele vai te dar 10 opções ali de títulos. Aí você vai pegar essas 10 opções, ainda não teve nota 10, né? Aí você coloca mais essas 10 de novo, ele vai analisar as 10 e vai te dar mais 10. E assim você vai buscando títulos ali que você pode chegar a uma pontuação de 10. E ele explica por que ele deu a nota 10. Ele explica o lado positivo e o negativo daquele título que ele deu a nota 10 ou aquele título que ele deu a nota abaixo de 10. Então é um assistente muito bom, eu vou disponibilizar aqui para vocês, é só vocês pedirem aí no comentário que eu disponibilizo. E a descrição, a primeira linha das palavras, use palavras-chave para atrair o público e o algoritmo. Então você pegou aquele título, você já colocou aquele título e use palavra-chave. Você vai na barra de ferramentas do YouTube e coloque ali uma descrição, comece com aquela palavra ali. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Bem, vamos entrar aqui numa aba anônima. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima nos 3 pontinhos, clica e vem aqui, nova janela anônima. Aí a gente vai cair nisso aqui, a gente vai clicar no YouTube e vai ser direcionado a uma aba anônima dentro do YouTube. O que é isso? Por que a aba anônima? A aba anônima, ela é sem vício, ela não está logada e na conta de ninguém, então ela não sabe o que você já clicou. Geralmente quando a gente tem uma conta no YouTube, que a gente começa a clicar em determinados vídeos, o algoritmo do YouTube já sabe as tuas preferências, então ele manda vídeos para você de acordo com o que você clica, de acordo com aquilo que você se interessa. Então na aba anônima não tem interesse nenhum, ele não sabe qual é o seu interesse. Então aqui é muito bom para a gente ver tendências, né? Para a gente ver as coisas, as notícias, últimas notícias, essas coisas todas. E aqui a gente vai colocar, eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre o meu nicho, que é como crescer no YouTube, eu vou colocar isso aqui e você vai ver que você vai poder aproveitar isso, né? Eu coloquei como crescer um canal no YouTube. Você pode escolher aquelas que vieram mais na frente, né? Aí você pode escolher uma frase e colocar como a primeira descrição do seu vídeo. E o restante, você vai colocar umas 2 linhas de descrição, de resumo do que se trata o seu vídeo. Só que aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar todas essas descrições aqui, todas essas aqui podem ser títulos de próximos vídeos. Você pode aproveitar isso aqui como uma ideia de vídeo. Você pode aproveitar isso aqui como umas tags do seu vídeo, porque essas palavras aqui, essas frases, são a mais pesquisada no YouTube atualmente para procurar esse determinado nicho, como crescer um canal no YouTube. Então eu posso simplesmente copiar todas essas palavras aqui, mandar para o ChatGPT e pedir a ele para fazer uma descrição. Faça uma descrição de vídeo para o YouTube com as seguintes frases. Aí eu coloco todas essas frases aqui, e ele vai fazer uma descrição envolvendo todas essas frases aqui, com uma coisa bem otimizada, né? Você vai utilizar também capas visualmente atrativas, com mensagens diretas, né? Uma capa que seja com um visual bem legal, né? E tenha, por exemplo, uma figura do lado direito e do lado esquerdo você coloque umas 3 ou 4 palavras no máximo, já resumindo ali, que seja um complemento do seu título que está embaixo. Título do vídeo e um complemento na capa. Complemento do vídeo, do título do vídeo. E as tags, utilize palavras e expressões relacionadas ao nicho. Procure sempre as tags referentes. Peça ao ChatGPT assim, faça
me diga as tags mais pesquisadas sobre determinado assunto. Sobre, por exemplo, o SEO, de otimização de um canal no YouTube. Aí ele vai dar as tags mais pesquisadas, que agora o ChatGPT está pesquisando na internet. Então ele tem a facilidade. Você me dê as tags mais pesquisadas na barra de pesquisa do YouTube sobre SEO e otimização de um canal. Aí ele vai dar. As tags mais pesquisadas. Uma outra coisa, você vai entrar aqui no seu canal, né? Eu estou entrando aqui no meu, você vai apertar aqui, ó, personalizar o canal. Aí você vai cair nessa tela aqui, ó, personalização. Aqui você vai vir nesse penúltimo vídeo aqui, ó, vai clicar aqui nesse lapisinho e vai entrar aqui, ó, em tela final. Aí você vai ver aqui se nesse último vídeo você está indicando esse vídeo agora. Então não estou indicando esse vídeo, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou indicar esse vídeo aqui, ó. Foi o último que eu coloquei agora. E eu sempre coloco, ó, na tela final, faltando aí aqui está faltando uns 5 segundos, né? Menos de 5 segundos para terminar. Nunca coloco mais de uma opção de vídeo, porque isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, entendeu? Então eu sempre deixo uns 5 segundos para a pessoa procurar o próximo vídeo. Aqui eu vou salvar. Salvo e posso colocar um card também. A gente vai entrar aqui, ó. Eu posso escolher no caso aqui, eu já tenho um card aqui, ó. Playlist. Aí eu posso escolher uma playlist minha aqui, ó. Posso escolher essa aqui e colocar ela aqui, ó, aos 12 minutos, ó. Aos 12 minutos ela vai entrar aqui. Carrego ela para cá, ó. Aos 12 minutos ela entra. E vou colocar aqui em salvar. Ela vai indicar aqui, aos 12 minutos vai aparecer esse card aqui em cima, ó, do meu vídeo. Isso aqui é muito importante também para você indicar os vídeos. Coloque também na descrição do vídeo links de afiliação, lógico, né? Você colocar os links que você tem de afiliação. Eu tenho do Dark AI Premium, do VDI anual e mensal, tenho do Filmora, o livro A Fórmula do YouTube. Tenho vários links e coloco também links de meus próximos vídeos. Tem a descrição aqui do vídeo, se trata o vídeo, e aqui, ó, tem links de outros vídeos, vídeos que fizeram mais sucesso, playlists, tem outros cursos de recomendação aqui, ó, câmeras que eu uso, microfone, isso tudo você coloca, e as tags também você coloca, as últimas tags, não coloca exagero de tags, coloca pouca coisa do que se trata o assunto ali do vídeo. Uma outra coisa muito importante também é você colocar legendas no seu vídeo. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode colocar. Inclusive tem o meu último vídeo aqui, eu não coloquei e vou colocar aqui com vocês junto com vocês aqui. A gente vai vir aqui nos comentários, aqui ó, conteúdo, vai vir aqui em legendas. Vou apertar em legendas. No último meu vídeo eu não coloquei. Então o que a gente vai fazer aqui? Ele sempre, umas horas depois que você publica o vídeo, ele já coloca aqui a transcrição automática. Só que essa transcrição automática, ela vem assim, em texto bruto. Aqui tem duas maneiras. Você pegar ela e conferir ela, você mesmo conferir, ou pegar ela toda, levar para o ChatGPT e pedir para o ChatGPT fazer reescrever, corrigindo os erros gramaticais. Aí o ChatGPT vai reescrever, corrigindo os erros gramaticais. Feito isso, aí a gente vai, como eu não vou fazer isso aqui, eu vou pegar ela aqui, ó, vou copiar ela todinha, copiar ela aqui toda, e vou vir aqui, ó, vou sair daqui, sair, descartar mudanças. Vou vir aqui em cima, português, legendas do Brasil. Vou vir aqui nesse lapisinho aqui, vou clicar, e aqui eu vou colocar, ó, sincronização automática. E vou colocar aqui, ó, toda a transcrição. E vou publicar. Vocês vão ver que ela vai colocar aqui, ó, ela já separada pelo que eu vou falar aqui, ó. Começar a falar aqui, ó. Você sabia que um dos segredos para crescer no YouTube é manter as pessoas... Aí tem essa opção, eu vou conferir uma a uma até o final do vídeo para ver se está tudo certinho, né? Tudo certo, eu vou publicar ela. Ela vai ficar já em português aqui armazenada, publicada. Nessa aqui eu já posso, ó, tirar ela fora, posso excluir, posso chegar aqui e excluir a legenda. Essa já excluí, só serviu para mim poder fazer o esboço da outra. Aqui eu vou vir em adicionar idioma, no idioma eu vou botar a primeira em espanhol, procurar aqui espanhol. A gente vai fazer espanhol e inglês, que são as duas línguas que tem mais aceitação, né? Aqui eu vou vir traduzir automaticamente, ela já traduziu tudo para o espanhol, e é só eu publicar, ela já traduz automaticamente. Aqui, ó, eu venho em títulos e descrição.
Agora sim, eu tenho que precisar aqui de um tradutor para me colocar aqui o título de português para espanhol. Venho aqui, ó, coloco tradutor e vou colocar aqui o espanhol. Coloco o título aqui, ó. Aí o título eu copio quem traduziu para o espanhol e vou colocar aqui do lado. Na descrição a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, copio, vou copiar até aqui mais ou menos para não dar erro. Copiar, vou lá no tradutor, apago esse aqui e coloco aqui, ó. Ele vai traduzir, a gente copia aqui e coloca aqui embaixo. Depois aqui, ó, no Dark Eye, eu vou continuar até mais ou menos aqui. Copio, levo lá de novo no tradutor, faço o mesmo processo. Apago o que estava lá, coloco aqui e aqui ele vai traduzir para mim, eu coloco lá. E com o inglês, fazer a mesma coisa, é o mesmo processo. São as duas línguas principais que a gente tem que fazer isso. Colocar, eu aconselho sempre que você coloque inglês e espanhol. Inglês e espanhol você está muito bem servido. Aí eu vou fazer agora com inglês a mesma coisa. Então, esse é o processo de legenda, tradução de legenda. Bom, uma coisa também que é super importante é os primeiros 30 segundos, né? Quando você vai fazer um vídeo no YouTube, você primeiro tem a ideia do vídeo, não é isso? Eu aconselho, sempre falo aqui, né, e muitos criadores falam também, que você tem a ideia, a primeira coisa que você tem que fazer são 3 thumbnails, que você vai fazer o teste da thumbnail. Então você faça as thumbnails, o título do vídeo e os 30 segundos iniciais do vídeo. Depois aí você vai fazer o seu vídeo todo. É sempre esse o processo. Primeira, a ideia que você teve, a ideia você faz a thumbnail, título e os 30 segundos. É sempre esse processo primeiro. Tem muita gente que faz primeiro o vídeo, aí depois vai fazer a thumbnail. Aí você já faz a thumbnail correndo ali, não faz direito. Thumbnail é a porta de entrada do seu vídeo. Se ela estiver mal feita, ninguém vai clicar no seu vídeo. Pode ser o melhor conteúdo do mundo que ninguém vai ver. Se não tiver uma boa thumbnail, um bom título e uns 30 segundos que prenda, que resuma o seu vídeo, que façam, que você fale todo o seu contexto ali nesses 30 segundos. Procure prender, que o teu espectador saiba por que ele tem que ficar e assistir o seu vídeo. Por que eu vou assistir esse vídeo? Você tem que convencer ele nesses 30 segundos, falando que o teu vídeo tem isso, resumindo o que ele viu na thumbnail, no título. É simplesmente isso. Você, nesses 30 segundos, você vai fazer um resumo do que tem na thumbnail e no título para reforçar e ele poder assistir o seu vídeo. Nos seus roteiros, sempre inclua palavras-chave no texto, né? É lógico, você está falando sobre aquele determinado assunto, estou falando sobre SEO e otimização. Eu vou falar durante o roteiro, lógico que eu vou falar muito sobre isso, mesmo sem sentir, né? E publique consistentemente de acordo com o cronograma que você estabeleceu lá no início, quando eu falei para você, 5 vídeos por semana, 2, 1 vídeo por semana, tem que ser consistente de acordo com o planejamento já traçado. E divulgue em redes sociais que você tenha. Tem o Instagram, tem o Facebook, né? Tem outros tipos de redes que você pode divulgar o seu vídeo. Análise de métricas. É muito importante você ir avaliando as suas métricas no YouTube assim que você posta o vídeo, né? Um dia depois, 24 horas depois, comece a avaliar. Ver até o desempenho da sua thumbnail, o desempenho dos 30 segundos iniciais do seu vídeo, de uma forma geral. Avalie dados de retenção, cliques e alcance. Ajuste as estratégias com base no desempenho. Nesse vídeo que você publicou não dá para fazer mais nada, você já lançou ele, mas dá para você corrigir os erros que você teve, né, de acordo com a retenção. Para próximos vídeos você vai corrigindo aquilo que você falou. É sempre bom você ver o desempenho do seu vídeo no seu analítico do canal, como eu vou mostrar aqui, ó. Aqui você vem aqui em conteúdo, ó. Vamos aqui, por exemplo, em um vídeo aqui, esse vídeo aqui, por exemplo, vamos ver aqui o desempenho dele. Ele teve um desempenho, teve 1000 visualizações, 1100 visualizações, 60 horas, ele rendeu 19 inscritos, e o desempenho dele aqui, ó, não foi muito bom ao todo, né? Um vídeo de 16 minutos com desempenho de 21%. Um desempenho bom seria de 30% a 40%. Aqui nos 30 segundos iniciais, ele teve, ó, 63% de retenção. Não, foi menos. 57% de retenção, muito baixa nos 30 segundos. E sempre ficou abaixo da média do canal. Esse cinza aqui é a média do canal. E ele ficou sempre abaixo da média, uma ligeira subida aqui, quando
você sempre quando demonstra alguma coisa, o interesse das pessoas aumenta. Então, aqui, ó, ele não teve um desempenho muito legal, você tem que ver isso. Esse vídeo aqui já foi, não tem como eu corrigir mais, mas tem como eu consertar, clicar aqui, ver onde que caiu, por que que caiu, o que que eu falei aqui que todo mundo debandou, ninguém gostou disso aqui. Eu tenho que analisar o que foi dito e ver qual foi os erros que eu tive para não cometer nos próximos vídeos. E aqui, ó, tem o alcance dele, aí eu vendo que a taxa de clique teve 10 mil impressões, ó, tem uma impressão boa, a taxa de clique razoável de 7,4, 1.100 visualizações, desses 16, só 3 minutos, isso aqui foi de retenção, né, uma retenção baixa para o volume, aquele compara o número de horas com retenção, mesmo assim ainda ficou acima, ele dá toda a nossa análise aqui no próprio YouTube, ok? Então é só você procurar aqui, ver o que você mais errou aqui e tentar corrigir para o próximo, de acordo com isso aqui, ó. Esse aqui que você vai ter que pegar e ver aqui com detalhe o que aconteceu, aqui subiu, por que subiu, aqui por que desceu bruscamente, aí tem que escutar isso aqui, ver, analisar o que foi dito e assim a gente vai corrigindo para os próximos vídeos. Bom, outra coisa também que é muito importante é a monetização. Não dependa apenas do programa de parcerias do YouTube. Explore outras formas de ganhar dinheiro como parcerias e vendas. Tem muita gente que critica, pô, vendedor de curso, só quer vender curso. Mas você tem que indicar que no YouTube você tem que dar... fazer alguma coisa para você ganhar mais, porque eu realmente, olha aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó, de 10 mil, ó, eu tive 10.300 visualizações nos últimos 28 dias, né? É um canal pequeno, comecei no outro dia, fui monetizado em outubro, 23 de outubro, final de outubro, e R$90, tá vendo aqui, R$90 para 10.300 visualizações em um mês. Como é que a gente pode sobreviver disso? A gente tem que indicar produtos. Então, o que eu falo aqui para indicar produtos? Você vem aqui, ó, na sua descrição aqui, ó, você coloca aqui os produtos que você trabalha. Eu trabalho com Dark Design Premium, que é uma ferramenta de inteligência artificial que faz roteiros para canal de história, para canal de estoicismo, para canais de notícias de esporte em geral, basquete, futebol americano. Ela faz roteiros em série, a Dark Design Premium. Eu tenho aqui, ó, VDI anual, o pagamento anual que você faz, que tem mais desconto, que também é parecida com essa aqui. Ela te dá roteiros de até 1 hora de duração, junto com essa aqui também é a mesma coisa, faz roteiros automáticos. Tem o Filmora, tem um livro, a fórmula do YouTube, que eu ofereço aqui também como link. Coloco aqui, ó, na descrição outros vídeos, outras playlists que eu tenho, curso da Cyberclass do Peter Jordan, também que é muito bom, a webcam que eu uso, que é a C920 Full HD da Logitech, o microfone que eu uso aqui, que é esse microfone aqui, ó, dinâmico, microfone muito bom, e eu tenho um microfone de lapela também, e coloco sempre o livro aqui, ó, a fórmula do YouTube da Amazon. Então você tem que trabalhar sempre com isso, ou com produtos digitais, filiação de produtos digitais, ou produtos físicos da Amazon, do Mercado Livre, da Magazine Luiza, tem vários lugares aí que você, da Shopee, vários lugares que você pode colocar aqui, aí é uma forma de ganho a mais, para não depender só do AdSense. O sucesso no YouTube depende de planejamento, persistência e aplicação constante de técnicas de otimização. Combine boas práticas de SEO com consistência e engajamento. Resultados são acumulativos e exigem tempo para se consolidar. O YouTube é a médio e longo prazo. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Pode, é o que eu falei no início, pode dar certo com 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, você pode monetizar e alcançar o sucesso rapidamente. Mas o normal não é isso. O normal é a médio e longo prazo. Coloca isso na cabeça. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreva no canal, tem outro vídeo aqui indicando para você. E muito obrigado por assistir. Valeu! E vou deixar aqui, para vocês que ficaram até aqui, um PDF de todo esse planejamento que eu fiz aqui desse vídeo, ok? Vou deixar aqui para quem pedir. Eu quero o PDF. Aí eu vou colocar, deixe nos comentários. Eu quero o PDF que eu vou deixar aqui nos comentários. Valeu! Obrigado por assistir.